Eu acho que ficou muito ruim quando a Daniela Lima, né, expôs um bastidor, uma reunião da Suprema Corte, e ela tem contato, né, se gaba de ter contatos de ministro do STF, onde ela fala que o Cássio Nunes levantou no final da conversa, durante 4 horas, era um almoço, evoluiu para um chá da tarde, alguma coisa assim, e o Cássio Nunes falou, olha, tem uma preocupação aqui com relação aos Estados Unidos, né, podem sancionar o Brasil, afinal de contas, a regulamentação das plataformas de rede social, ela atinge no coração as empresas norte-americanas, lembrando que o Brasil é o segundo maior mercado consumidor para Meta, Google, YouTube e essas chamadas Big Techs. Nesse momento, ele foi interrompido pelo Alexandre de Moraes, pagou uma de bruto, né, falou, não, calma aí, se você está falando de sanção, eu não estou preocupado, por que você está? E depois depois entrou no meio também o Gilmar Mendes. O Daniela Lima fala, né, o decano, né, muito respeito, etc., fala, não, agora isso é uma questão aqui, nós temos que fechar a questão aqui no STF, etc., não aceitamos intromissão, e assim foi julgado a decisão do STF de regulamentar, fazer um novo modelo, onde o Brasil, talvez até o Xi Jinping esteja com inveja do Brasil, né, encomenda da Janja saiu melhor do que o pedido, onde o Brasil criou um novo modelo de censura, onde aqui você responsabiliza a plataforma por aquilo que os usuários postem. O Trump, ele certamente não quer que isso sirva de modelo para o resto do mundo. O que ele vai fazer? Ele vai usar de tudo que tiver na mesa dele para brecar a exportação do modelo de censura brasileiro. Isso é uma decisão do STF, não é, Eduardo? Uma decisão do STF. Você diz... a legislação europeia, canadense, neozelandesa e da União... não é uma decisão... São iguais. Não é uma lei aprovada no Congresso e nem uma decisão do Poder Executivo. Na Alemanha é nesse sentido. Então, nenhuma lei é tão restrita quanto a do Brasil. Tá? Então, a decisão do STF. Claro. Então, mais uma vez, né, a pressão se dá sobre o STF, correto? Porque você está falando de uma regulação que diz respeito às redes sociais, que partiu do STF, e também a questão do processo contra o Jair Bolsonaro, que também se dá no STF. Então, existe uma grande possibilidade de que a gente chegue a um beco sem saída nessa situação. Ou seja, nem o STF vai ceder em nenhum desses pontos que você citou, e nem o Trump vai ceder. E aí é muito possível que a gente tenha uma escalada ou de tarifas ou de outras sanções contra o Brasil que se estenda por muito tempo. Qual é o limite para queimar a floresta, né? Até onde se pode queimar a floresta toda para atingir esse objetivo da anistia que vocês pleteiam? Haverá um momento em que vocês dirão, puxa vida, a gente foi longe demais, a gente iniciou esse processo aqui com as nossas conversas nos Estados Unidos foi longe demais Não, eu só estou... preservar um sistema... Sim, e aí fomos... o dano à economia brasileira está sendo tão grande, tantos empregos foram perdidos. Estou imaginando aqui um cenário aqui de meses, né? O que vocês fariam quando isso acontecer, né? Quando chegar nesse ponto? Diogo, não se gera riqueza numa ditadura. Você está querendo dizer que você está querendo defender, né, talvez até inconscientemente, não estou querendo colocar palavras na sua boca, mas você está fazendo uma defesa de um regime semelhante ao da Venezuela. Onde não, peraí. Eduardo. Não, isso eu não estou fazendo. Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, não é. Podendo voltar para o país, você vai ter colocando toda a riqueza do país para passar pelo governo. Ora, vai restar nada no Brasil. Para que você vai preservar esse sistema? O Brasil receberá não só do Trump, vocês acabaram de ver o diretor-geral o diretor executivo, secretário-geral lá da OTAN dizer em tarifar o Brasil em 100%. Você vai acabar de jogar o país numa ditadura. Não se gera riqueza numa ditadura. Olha para Cuba, olha para Venezuela. É comum na vida de uma ditadura receber sanções. O país inteiro paga a conta devido à conduta dos seus líderes. O líder maior do Brasil não é nem o Lula, é o Alexandre de Moraes. O cara que o Gilmar Mendes fala, olha, eu acho que o processo aí do EOF, a reclamação do EOF, deveria cair na mão do Alexandre de Moraes. O negócio não vai nem para sorteio, já vai para a mão do Alexandre de Moraes direto. Tudo agora, da minha família vai para a mão do Alexandre de Moraes. Ele falou, temos Alexandre de Moraes é ditador, na sua opinião, sem ter força. Vocês usam muito o argumento, Eduardo, de que não era possível dar um golpe no Brasil sem as Forças Armadas. Vocês falam muito isso. E, no entanto, você diz que o Brasil é uma ditadura porque o ministro do STF, que não tem sequer controle das Forças Armadas, vocês dizem que é uma pré-condição... Claro que ele tem controle das Forças Armadas. Ele tem... Então me explica como que o Alexandre de Moraes tem o controle das Forças Armadas. Eu noticiei isso na Jovem Pan em 2022.
General Tomás foi indicado pelo Alexandre de Moraes. Eu disse em 2022, na Jovem Pan, no ar, que ele seria o comandante do Exército. Depois o Lula nomeou ali faz de conta o general Arruda, que ficou 15 dias, 20 dias talvez, como comandante do Exército, e depois foi o general Tomás. Você sabia que o general Tomás, Diogo, tem reuniões regulares com o Alexandre de Moraes, inclusive na casa dele? Aí eu me pergunto, por que diabos o comandante do Exército vai se reunir na casa de um ministro da Suprema Corte? Então eu estou te dizendo, ele tem sim as Forças Armadas. Ele tem o comandante das Forças Armadas e a garantia, através do Chilling Effect, que a tropa vai ficar quietinha no lugar dele. Quantos generais 4 estrelas já foram presos até agora? Quantos oficiais respeitadíssimos dentro do Exército não foram presos até agora para que ele pudesse fazer um verdadeiro expurgo dos patriotas dentro das Forças Armadas? Uma das coisas que é urgente e que vai ser feita assim a partir de 2027 é a retomada do orgulho das nossas Forças Armadas e do patriotismo dentro da força. E patriotismo não é isso que eles estão dizendo, tolerância, não sei o que, não. Patriotismo é o cumprimento do dever constitucional deles, que é a defesa da pátria, que é a verdadeira soberania. Então, sim, Moraes controla as Forças Armadas do Brasil. Essa é a verdade nua e crua e triste. Eduardo concorda, Eduardo, que Moraes controla as Forças Armadas? Totalmente. Totalmente. E aí, só para complementar aqui, Diogo, a Venezuela, ela tem um TSE, a Venezuela tem um STF, a Venezuela tem um poder legislativo ainda, né, tem um presidente, mas nem por isso deixa de ser uma ditadura. Né? Existem várias formas de você suprimir a liberdade do povo. Quando o povo não consegue se expressar, quando você não tem as liberdades preservadas, isso daí já configura uma ditadura. E no Brasil a gente está vendo exatamente isso. É por isso, do meu ponto de vista, aqui o Brasil ele já não é uma democracia normal. Né? Eu acho até que você pode até fechar o Congresso hoje em dia. Para que você vai ficar pagando, né, todo aquele aparato para as pessoas serem a antessala do STF, já que todas as decisões aprovadas pelo Congresso são levadas para a Suprema Corte? A própria reclamação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ela é muito justa. Né? O Davi Alcolumbre, 2 semanas atrás, ele estava falando, olha, a gente tem que ter aqui um mecanismo para evitar que tudo aquilo que a gente decida no Congresso acaba caindo para uma revisão do STF. Porque o STF ele não abre mão de nada. Ele julga tudo, absolutamente tudo que chega nele. Ele deveria ser o guardião da Constituição, mas discute tudo, né? Absolutamente tudo é visto. Não, aqui tem um princípio constitucional, e vão pensando e vão julgando aquilo como eles bem entenderem. Eles não entenderam ainda que eles não são o 4º poder. O Alexandre de Moraes diz que esse será o século, né, do judiciário. Eu acho que não. E eu estou trabalhando na contramão para que isso daí ocorra. Eu quero uma preservação, a harmonia dos poderes. Eu não quero destruir o STF, a instituição do STF. Eu só quero que cada agente, né, cada poder no Brasil cumpra de acordo, né? Vá ali e cumpra com a sua determinação constitucional. Porque hoje em dia a coisa está muito desorganizada. Muito desorganizada.